Você que sempre acompanha os nossos vídeos, nós temos uma novidade. Iniciaremos hoje uma série chamada Discipulado da Fé Cristã, onde iremos tratar alguns temas básicos da fé cristã que utilizamos no processo de discipulado. Então serão mais de 6 lições e nós iniciaremos hoje pela primeira, que é sobre a conversão, que vem a ser o termo conversão. Iniciaremos então. Você que ainda não curtiu o nosso canal, se inscreva, curta os nossos vídeos e nos ajude a divulgar, a propagar a mensagem da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Moisés Pereira, da Primeira Igreja Nazareno de Corumbá de Goiás. Vamos iniciar então o tema conversão, lição número 1, a necessidade de mudar o rumo da minha vida. Conta-se que um jovem rapaz, ele vivia de uma forma muito aconchegante com seu pai. Ali ele possuía muita felicidade, uma alegria constante que fazia com que seus dias fossem cada vez melhores. Tudo que ele necessitava para sua sobrevivência, ele encontrava no seio do seu lar, na companhia do seu pai. No entanto, uma inquietação começou a pulsar no seu coração. E aquele jovem começou a cogitar a possibilidade de ser maior que seu pai e encontrar distante dele o verdadeiro sentido da paz, do poder e da alegria para satisfazer o seu ego. Mas, para sua surpresa, quanto mais se distanciava do seu lar, da presença do seu pai, as coisas pioravam. Angústias, tristezas, insegurança. Tantos outros tormentos passaram a ser sua companhia. No entanto, ele persistiu em seu caminho. Sua decepção foi grande ao deparar-se com um gigantesco e profundo abismo à sua frente. Uma decisão teria que ser tomada. Continuar na sua trajetória e mergulhar cada vez mais no abismo, ou reconhecer sua real condição de erro e mudar a trajetória da sua vida, dando agora as costas ao abismo e caminhando em direção ao seu pai. Este jovem representa a humanidade. Jesus disse que só existem 2 caminhos. Um é o que leva à vida eterna, o outro a condenação. A humanidade, caída por causa do pecado, ao tomar a decisão no Éden pela desobediência, ela que vivia em completa segurança no seio da comunhão com Deus, resolve então virar as costas para Deus. Consequentemente, essa humanidade caminha a passos largos para a destruição, para o abismo, porque fora de Deus não há vida. A vida verdadeira está em Deus. Qual é a situação da humanidade então? Condenados e culpados por causa do pecado, nós nos tornamos como o filho pródigo que afastou-se da presença do pai, que deu as costas para o seu pai. E o pecado, ele acionou a justiça de Deus. Deus, que é perfeito em justiça, a sua justiça automaticamente foi acionada. E por causa disso, a humanidade foi condenada. O salário do pecado é a morte. E Deus, então, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a essa terra para dar à humanidade caída uma chance, uma oportunidade. Conversão é mudança de rumo, pois a humanidade, condenada pelo pecado, caminha a passos largos para a condenação. O que seria então dessa humanidade condenada ao pecado? João capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a válvula de escape. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João capítulo 14, no versículo 6. Jesus, ele se coloca como a ponte de ligação, a estrada alternativa. Conversão é mudança de direção. A humanidade que trilha para a condenação, ela tem a oportunidade agora de mudar o rumo da sua história ao entregar-se e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entrando por esse caminho, o ser humano, então, alcança o perdão do Senhor. E entrando pelo caminho Jesus, ele começa agora a trilhar em direção ao Pai, dando as costas ao abismo e à morte, e agora caminhando em direção ao Senhor, que é a verdade e também é a vida plena que nós encontramos no Senhor. Então, conversão não é um ato esporádico ou uma mudança de religião, como algumas pessoas acreditam. A conversão verdadeira é quando o homem, o pecador, ele reconhece os seus pecados e reconhece Cristo como o seu único e suficiente Salvador, reconhecendo nele o caminho a ser trilhado, o caminho que leva à verdadeira vida, à vida eterna. Para concluir, então, a palavra religião, que vem do latim religare, significa ligar novamente. Ligar duas partes que estavam ligadas outrora. Cristo Jesus é o único capaz de ligar a humanidade a Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus mesmo se apresenta como o caminho, artigo definido no singular, como a verdade e como a vida. Jesus Cristo é a única e verdadeira forma da humanidade se aproximar de Deus. Cristo Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. O termo conversão significa mudança de mentalidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que ele fala sobre aceitar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e no versículo 2 ele fala sobre uma mudança de mente, tendo a mente transformada. O termo é metanoia, uma transformação verdadeira da mente. Mudança essa que proporciona à humanidade a condição de ter a mente de Cristo, de ter as suas atitudes, a sua vida, a sua conduta completamente transformada. Aquilo que o Evangelho proporciona em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida e o único que nos leva à presença do Pai e a uma verdadeira mudança de vida. O versículo para memorização. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A você então que ouviu atentamente essa mensagem, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e aguarde em breve a lição número 2. Nós falaremos sobre a oração, o ato de relacionar-se com Deus. Que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. Mais uma vez pedindo, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar, a propagar a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.